Provavelmente vocês devem ter visto hoje nos noticiários ou no Twitter ou nas notas que algumas empresas soltaram falando aí sobre o conflito entre a Tailândia e o Camboja. Se você não está entendendo nada do que está acontecendo, senta aqui que eu vou te explicar tudo direitinho. Para que você possa entender direitinho essa história, a gente tem que voltar mais de 1000 anos no passado. Nessa época havia um poderoso império chamado Império Khmer. Esse império é o que hoje a gente chama de Camboja. Pois bem, voltando aí a mais de 1000 anos atrás, esse império simplesmente dominava o Sudeste Asiático. Inclusive, muitas construções feitas nessa época demonstram todo o poder daquele império, como, por exemplo, o Templo Preavihya, que foi construído ali por volta do século XI. Porém, assim como muitos outros impérios, esse império também teve ali o seu prazo de validade e em um determinado momento começou a entrar em declínio. Enquanto esse império declinava, o reino de Sião, que é hoje a Tailândia, ascendia. E conforme ele crescia, ele começou a conquistar alguns territórios cambodianos. Lembrando que esses dois países são literalmente colados um no outro, tá? Então, os conflitos entre esses dois países já começou nessa época. Então, apesar desses dois povos possuírem muitos pontos em comum, a rivalidade entre eles dois também sempre esteve presente. Por volta do século XIV, o Camboja é então colonizado pela França, enquanto a Tailândia permanecia ali como uma nação independente. Por volta de 1904 e 1907, alguns tratados foram assinados entre os colonizadores franceses, que estavam ali dominando o Camboja, e os siameses, que são os tailandeses. Esses tratados traçavam a fronteira entre esses dois países, um trecho ali de mais de 800 quilômetros. Porém, os mapas que foram desenhados nessa época, eles não eram tão precisos, o que fez com que algumas áreas ficassem ali indefinidas, principalmente áreas ali em volta do templo Preavihya. Porém, o templo em si acabou ficando do lado do Camboja, o que passou a ser contestado pelo país vizinho, a Tailândia. E aí, na década de 50, após o fim do protetorado francês no Camboja e a retirada das tropas europeias da região, a Tailândia foi lá e ocupou o templo. Mas não pense que o Camboja aceitou isso de bom grado. Detalhe, esse templo ele é sagrado para os dois povos. Pois bem, em 1959, o Camboja levou a disputa pelo território desse templo até a Corte Internacional de Justiça. E aí, em 1962, a corte decidiu que o templo pertence ao Camboja. E essa decisão foi tomada com base nos mapas coloniais. A Tailândia aceitou a decisão, mas com ressentimento. E apesar dos cambodianos terem conseguido a posse do templo, uma área ali de mais de 4 quilômetros nas redondezas do templo permaneceu indefinida. Em 2008, a Unesco declarou esse templo como um patrimônio mundial sob a gestão do Camboja. E aí, nessa época, uma confusão explodiu, com vários confrontos armados entre 2008 e 2011. Conflitos esses que resultaram em muitas vidas perdidas. Depois desses conflitos, a corte, então, que essa zona fosse desmilitarizada. Então, cada lado teve que recolher suas tropas, mas os ressentimentos permaneciam ali. Em maio desse ano, as faíscas reacenderam novamente quando um soldado cambodiano acabou falecendo durante um tiroteio em uma área ali disputada da fronteira. E agora, no mês de julho, a gente teve 2 incidentes com minas terrestres. E nesses 2 incidentes, soldados tailandeses acabaram perdendo a perna. A Tailândia, então, acusou o Camboja de estar colocando essas minas nessa área que devia ser uma área segura. Lembra que a ordem foi deixar a área desmilitarizada? O Camboja, por sua vez, negou isso e alegou que essas minas são antigas, da época da Guerra Civil. Detalhe, depois desses 2 incidentes com minas, a Tailândia decidiu então trazer de volta o embaixador tailandês que estava no Camboja e expulsou, o embaixador cambodiano que estava na Tailândia. E aí, agora, na manhã do dia 24 de julho, o clima esquentou mais ainda. A Tailândia lançou ataques aéreos com caças F-16, enquanto o Camboja respondeu com foguetes BM-21. Foguetes esses que teriam atingido um hospital tailandês.
Pelo menos 12 pessoas morreram durante esse ataque, sendo 11 civis. A Tailândia, então, evacuou mais de 40 mil pessoas desse local e fechou a sua fronteira com o Camboja. Já o Camboja reduziu os laços diplomáticos e pediu intervenção da ONU. Já não bastasse toda essa confusão, a gente também está tendo uma crise política na Tailândia. A primeira-ministra tailandesa acabou sendo suspensa após o vazamento de uma ligação dela, supostamente para o ex-líder cambodiano, chamado Hun Sen. E a confusão toda seria porque, durante essa ligação, aparentemente a primeira-ministra tailandesa estaria criticando o exército do seu próprio país. A primeira-ministra foi suspensa e agora está acontecendo protestos exigindo a sua renúncia. Em contrapartida, o Camboja baniu produtos e novelas tailandesas. E agora a Tailândia e o Camboja estão em um impasse. Esses conflitos causaram mortes, uma crise econômica e uma ameaça tanto ao turismo quanto ao comércio. Detalhe, esses problemas afetando ambos os lados. Porém, nenhum dos dois países quer dar o braço a torcer e dialogar. Pelo contrário, eles insistem em ficar trocando acusações. Eu tive lendo as notícias tanto nos sites cambodianos quanto nos tailandeses, e as notícias basicamente se resumem a um jogo de empurra-empurra, um colocando a culpa no outro. A Tailândia diz: vocês começaram porque colocaram as minas. E o Camboja rebate: a gente não colocou, as minas já estavam lá. A Tailândia não acredita e ataca, dizendo que o Camboja atacou primeiro. E o Camboja diz: a gente não colocou mina nenhuma, vocês nos atacaram, então vocês atacaram primeiro. A esperança é que a ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático, possa mediar aí esse diálogo. Mas é isso, gente. Espero que tenha ficado tudo explicadinho e que vocês tenham entendido o que está acontecendo aí entre esses dois países.